Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. A família humana, sem laços, de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia, com extremas desilusões. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se apaga. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Fragmentos da mensagem A Luz Inextinguível, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Mais Vale, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mais vale sofrer que gerar o sofrimento, de vez que todos quantos padecem, arremessados à vala da provação pela crueldade dos outros, encontram em si mesmos os necessários recursos de reconforto e de reajuste, ao mesmo tempo que os empreiteiros do mal suportarão as lesões mentais que impõem a si mesmos nos conflitos da consciência. Mais vale arrastar os constrangimentos do que escárnio se nos atire em rosto, que zuzir contra o próximo os látegos da ironia, porque as vítimas da injúria facilmente se apoiam na fé, com que renovam as próprias forças, ao passo que os promotores do sarcasmo transportarão consigo o fel e o vinagre, com que acidulam os sentimentos alheios. Mais vale ser enganado que enganar no trato da vida, porquanto as pessoas enganadas denotam alma simples e sincera, compreendendo-se que os enganadores andarão embrulhados na sombra a que se empenham toda vez que procurem enevoar a estrada dos semelhantes. Mais vale ser criticado em serviço que criticar, de vez que os perseguidos por zombaria ou maledicência no trabalho respeitável a que se afeiçoam, estão produzindo o bem que são capazes de realizar, entendendo-se que os censores ficam naturalmente na obrigação de fazer mais e melhor do que aqueles aos quais intentam levianamente reprovar. Em matéria de decepções e desilusões, sempre que te vejas à frente daqueles que te ludibriam a confiança, lembra-te de Jesus e ora por eles, porque enquanto os que choram lavam os olhos espirituais para a descoberta de novas trilhas do progresso e renovação no campo da vida, os que fazem as lágrimas carregarão as correntes invisíveis da culpa, não se sabe até quando. Espiritismo em Marcha. Agenda. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizada na Rua Gonçalo Nunes 440, Cidade Jardim, realizará o Seminário Espírita Cartas da Imortalidade,
nos dias 7 e 8 de outubro. Contará com as participações do médium Milton Souza, dos palestrantes Luiz Fernando Lopes, Dr. Hugo Martins, Cristiane Mascarenhas, Carlos Campetti, de forma virtual. Haverá as participações artísticas de Valda Cedícias, Fabinho Filho, Tailane Cavalcante. O evento é gratuito. Pede-se a contribuição voluntária de 2 quilos de alimento. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsam, que sente por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e brincalhões, e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia,
imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 848. Servirá de desculpa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Resposta dos Espíritos: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais, e em vez de uma falta, comete duas. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, lemos: havia muitos que iam e viam, e não tinham tempo para comer. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Refugia-te em Paz, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado. A maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achando falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te
a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas. Queremos outra vez reforçar esse importante evento que ocorrerá em nossa cidade nos dias 7 e 8 de outubro, na próxima semana, que é o Seminário Espírita Cartas da Imortalidade. Contará com a participação do médium de psicografia Milton Souza, com os palestrantes Luiz Fernando Lopes, Dr. Hugo Martins, Cristiane Mascarenhas e, de forma virtual, o Carlos Campetti. Também haverá participações artísticas de Valda Cedícias, de Fabinho Filho e de Tailane Cavalcante. É um evento gratuito. Se pede a colaboração voluntária de 2 quilos de alimento não perecível e o evento será realizado na própria sede da instituição, a SEEC, que, como dissemos, fica na Rua Gonçalo Nunes, 440, Cidade Jardim, aqui em Caruaru. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Que reflexões podemos deduzir da expressão de Emmanuel: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte? Essa frase de Emmanuel encontra-se na mensagem de abertura do programa A Luz Inextinguível, que está inserida no livro Vinha de Luz. Então, Emmanuel aqui dá o destaque preciso e importante à prática do bem, à caridade efetiva. Não podemos deixar de nos lembrar de como a caridade, que é o amor expresso em ações, foi tão destacada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde ele faz um verdadeiro poema de louvor e de veneração à caridade. E realmente, a revelação espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, traz também de forma efetiva
o destaque e a importância à caridade. E aqui, nessa passagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel diz assim: a caridade jamais se apaga. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Ou seja, quando nos tornamos instrumentos da vivência do bem, utilizando o nosso livre-arbítrio em ajudar, em diminuir as provações de nossos irmãos, nós estamos fazendo uma semeadura que, se por um lado é realizada em algum lugar em que estejamos, os resultados que advirão pelas leis divinas nos acompanharão a qualquer lugar aonde cheguemos a ir. Então, por isso Emmanuel diz assim: teu advogado em toda parte. Que estejamos, então, meus amigos, estimulados ao máximo a praticar o bem, a vivenciar o amor nas diversas expressões da caridade, de tal forma que tenhamos um vasto campo de sementes do bem plantadas e mais adiante, por decorrência natural das leis divinas, esse bem será nosso advogado em qualquer parte. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Que deduções estão presentes na colocação do Evangelho? A mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. A mediunidade, que é caracterizada pelo fenômeno de comunicação entre duas realidades existenciais, sobretudo entre nós espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, é um fenômeno que pertence à humanidade, não é patrimônio de religião nenhuma. A revelação espírita, cumprindo o papel estabelecido pelo Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, ao fazer a promessa do Consolador, que mais adiante viria lembrar os ensinos do Cristo e trazer ensinamentos novos, utiliza-se da forma mais sublime possível desse intercâmbio existencial através do direcionamento da prática da mediunidade, amparada e alicerçada no Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade não constitui privilégio. Ela se expressa de forma ostensiva em alguma pessoa, independente das conquistas morais ou elevação espiritual que essa pessoa tem alcançado. Na verdade, os espíritos, todos nós, temos de forma menos ostensiva, através da intuição e da inspiração, participação com o mundo dos espíritos nesse intercâmbio mediúnico, aonde recebemos às vezes conselhos, intuições, advertências, e isso de uma forma que normalmente sequer percebemos. Mas aqui se trata da mediunidade ostensiva. E a mediunidade ostensiva que caracteriza bem esse intercâmbio espiritual, ela se encontra em toda parte. E não tem
pertencimento a nenhuma denominação religiosa. Há médios ostensivos na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas e fora do cristianismo. E é justamente porque a bondade e a misericórdia divina possibilita-nos utilizar esse instrumento, a mediunidade, para resgatarmos débitos e dívidas do passado, para nos tornarmos veículos atuantes de forma mais intensiva no campo do bem e do amor, de tal modo que não exclui ninguém das possibilidades de utilizar essa faculdade para o seu engrandecimento espiritual, que é o propósito bem assinalado no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A que resultados Emmanuel nos conduz ao afirmar: se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Na mensagem intitulada Refugia-te em Paz, do livro Fonte Viva, está inserida essa recomendação de Emmanuel, quando ele diz assim: ó meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte, cultiva os interesses de tua alma. Vamos então estabelecer alguns comentários dos motivos que levaram Emmanuel a trazer-nos essa orientação em forma de advertência. Realmente, nós estamos em um mundo de provas e expiações, cheio de conflitos, de desequilíbrios. E nesta realidade, aonde impera o materialismo, o esforço que agora somos chamados a fazer ao estabelecermos um encontro com o Evangelho do Cristo é muito grande. E para que esse esforço receba fortalecimento e energias renovadas em nós para uma superação vitoriosa, Emmanuel nos traz essa diretriz. Ele nos diz assim: retira-te a um lugar à parte, sai um pouco desse campo de vibrações conflitosas e desequilibrantes. Então, associado a esse retira-te a um lugar à parte, ele coloca: cultiva os interesses de tua alma. Por quê? É necessário aprofundarmos o nosso contato com os interesses elevados da nossa vida através da meditação, através da prece, para robustecer-nos de energias vitalizantes e não sermos sufocados pelo materialismo desastroso que é compartilhado pela maioria da humanidade. Para a solidificação dos nossos interesses espirituais, diariamente, é imperioso termos um tempo conosco mesmos
e com a espiritualidade que nos acompanha, para a partir daí termos os instrumentos adequados para não sermos vítimas dos desequilíbrios que assolam esse mundo de provas e de expiações em que estamos inseridos ainda. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Profundamente gratos pela audiência. Se possível, compartilhem com amigos. Estamos com vocês aqui todos os domingos na sua Rádio Liberdade, 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.